Atos 27, versículo de número 2. Embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Lazéia. Capítulo 27, nós vamos pular para o versículo de número 27 e 27 agora, dá um salto. Quando chegou a 14ª noite, 14 dias, nós, batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximava de alguma terra, e lançando prumo, acharam 20 braças de profundidade. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da proa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que esperando estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo, todos, e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todos. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu preciso que você entenda esse texto hoje. Esqueci o teu nome, você falou. Fátima, você está muito na ponta assim, a minha visão periférica vai ficar forçada. Venha mais para cá, para não forçar muito a visão periférica. Escute isso. Vamos recapitular o que nós lemos.
Você ouviu, Bela? As pessoas desse texto estão aonde? Dentro de quê? Dentro de um navio. Pergunta número 2. Esse navio está indo para Roma. O texto diz, e nós lemos, e você viu, que o navio está enfrentando uma, o quê? Tempestade. Fala tempestade. Fala crise. Crise, uma crise. Quantas pessoas tem dentro desse navio? Puxa vida, que igreja é essa? Eu queria se congregar nessa igreja. 276 pessoas dentro de um navio. Então pense bem, um navio que está indo num destino e de repente uma tempestade toma o navio, vai de contra o navio. Esse navio, ele tem uma pirâmide social, porque veja só, esse navio tem uma autoridade de Roma, um centurião romano, centurião. Esse navio tem comandante, esse navio tem piloto, esse navio tem marujos, esse navio tem pessoas que estão carregando carga, esse navio tem prisioneiros. Esse navio tem todas as faixas da pirâmide social. Esse navio tem pessoas importantes, autoridades, e esse navio tem pessoas que são vistas pela sociedade como prisioneiras, detentas. Mas há algo em comum para esse navio. Todos enfrentam a mesma crise. O representante de Roma, o comandante, o piloto, o mestre, o tenente, o capitão, os marujos, os carregadores de carga, é um navio cargueiro, e o prisioneiro, todos enfrentam a mesma crise. Estamos hoje num culto de oração, e eu quero que você veja comigo o versículo de número 29, diz assim, 27 e 29. Diz o texto assim: e receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras. A âncora tem a função, e estou aqui falando, olha que situação temerosa é a minha. Eu estou falando diante de um comandante, está aqui na minha frente me olhando. Um comandante de marinha de guerra. A âncora tem a função de alcançar as partes sólidas no fundo do mar, aonde está a parte mais sólida, e travar o navio. É como um freio. A âncora, ela bate, ela entra na areia, ela entra naquele solo do fundo do mar e ela trava. Ela procura segurar o navio, para o navio não ir à deriva. O texto diz que jogaram quantas âncoras? 4 âncoras. Meu Deus, que navio é esse? Eu estou acostumado a ver 2 âncoras, uma de cada lado. Isso aqui tem 4. Jesus querido, é muita âncora. Significa que a chapa desse negócio esquentava. 4 âncoras. Pastor Maurício Ferreira, já conheceu o navio com 4 âncoras? Esse tem 4 âncoras. É muito. Significa que a chapa ali era quente. A correnteza ali era forte. Então, seguro morreu de velho. 4 âncoras. Jogaram 4 âncoras para tentar frear o navio. Isso é o que se chama freio ABS. Foi criado aqui nessa época aqui. 4 âncoras para segurar o navio. Mas diz o texto assim, que aquela população do navio, aquela tripulação, diz assim, e oravam, faziam preces, é da igreja católica isso aí não, e oravam, a versão atualizada diz, e oravam para quê? E oravam para que o dia rompesse. Oravam para que o dia rompesse. Eu gosto da versão atualizada da SBB. E oravam para que o dia rompesse. Diga assim, oravam para que o dia rompesse. Sabe, eu quero nesta noite, pelo Espírito de Deus, irmão, pela palavra revelada,
falar para mim e para você hoje, que está aqui hoje, neste culto de oração. A Bíblia nos ensina a orar. Nós aprendemos com Jesus que Ele orava. Orar é uma necessidade da nossa vida. As pessoas não têm essa percepção. O culto menos frequentado é o culto de oração. Enquanto eu orava hoje aqui, orei ali, orei aqui, orei andando pelo salão, falei, Deus, como é fácil a gente hoje encher uma igreja, um espaço, como é fácil. Você quer ver não ter lugar aqui, nesse santuário quinta-feira? É fácil, e você sabe que é fácil. A gente vai dizer que vai estar conosco aqui, aquele cantor que está tocando o dia inteiro na rádio. Escolha ele ou ela. A gente vai dizer que vai estar aqui quinta-feira que vem, aquele ou aquela. Não vai ter lugar para a gente, vai ter que botar telão. Ah, mas se for somente oração, é mais difícil. Esse texto, ele é uma fotografia da nossa vida. Todos enfrentam crise. Não se iluda. Não ache você que crise é assunto de quem está desempregado. Não ache você que crise é assunto de quem está passando um problema conjugal. Todos enfrentam crises. Todos. Sejam eles cristãos, servos de Deus ou não. O apóstolo Paulo é um homem de Deus. Ele não está em pecado. E está enfrentando crise. Essa tarde fizemos uma visita com a minha esposa e tomamos conhecimento que um servo de Deus, copastor de uma igreja, está numa crise tremenda, em razão de um comportamento de alguém de sua casa. Uma crise que está tirando o norte dele, e é um homem de Deus. Um homem de Deus. Crise é um dos elementos da vida. É um dos elementos da vida. Essa Copa está gerando muita crise. Hoje me deu um sentimento de orar, sabe por quê? Orei pelo time da Espanha. A foto no jornal, daqueles homens de cabeça baixa. A manchete na Espanha foi a sepultura da seleção espanhola no Maracanã. Estão dando ele como mortos. Para nós, torcendo pelo Brasil, né? Uau! E que se arrebentem todos, é o que vão dizer. Mas será que você consegue imaginar que por trás daquela camisa tem um ser humano? Tem um pai, tem um marido? Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar que quando ele retorna para sua casa, para sua rua, para o seu convívio, ele vai ouvir muita coisa, que não vai ser coisas boas, coisas agradáveis. O dinheiro na conta não vai trazer alegria agora, porque agora há uma crise forte. Há uma crise quando se machuca, há uma crise quando fica contundido, há uma crise. Então, crise não é só dos sem terras, a crise é para todos. Ou você acha que quando a presidente é xingada num estádio, ela não entra em crise, quando ali na hora, ela banca durona. Mas você sabe quem é o maior terapeuta do ser humano? Sabe quem é? O maior terapeuta não é Freud,
nenhum desses outros aí. É o travesseiro. Esse é terapeuta. Porque a hora que ele entra no quarto e tira a farda, tira o vestido bonito, a roupa bonita, e é só ele de camisola ou de pijama, e deita naquela coisinha chamada travesseiro, ali é a hora que está só ele. Ali é a hora que o mundo passa. E sabe, naquele travesseiro, ela deve ter ouvido aquele estádio gritando uma coisa que não era boa. Crise todo mundo passa. O interessante, o que eu quero pensar contigo hoje, é que tipo de oração eu estou fazendo na crise. Que tipo de oração você está orando no meio da crise? No meio da crise, olha o que diz o texto: oravam para que rompesse o dia. No meio da crise, estão orando para que o dia amanhecesse. Eles achavam que aquela crise era circunstância da noite, ou estava vinculada à noite. Aquela crise, ela transcendia dia e noite, porque já havia 14 dias, ou seja, a crise existiu durante o dia, durante a noite. E quando você lê os versículos anteriores, você vai ver que eles passaram dias sem ter noção que era dia ou que era noite. Quantas vezes nós, no meio de uma crise, estamos orando uma oração que não é a oração correta, não é a oração melhor. Ou seja, romper o dia não significaria cessar a crise. Sabe como essa crise seria cessada? Ouvindo a voz de Deus pelos lábios do profeta. Diga comigo assim: a saída da crise é ouvir a palavra de Deus. A saída da crise, irmãos, é ouvir a palavra de Deus. Porque nós oramos errado e decidimos errado. Diz o texto assim: oravam para romper o dia e pegaram um bote. Diz o versículo: eles pegaram um bote, arriaram um bote para fugir. E a voz profética diz: disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Glória a Deus, porque eles que oravam errado ouviram a voz profética. Diz o texto assim: então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar. Você veio hoje aqui e quem sabe você está orando, achando que a tua crise, ela vai ter solução com algo que você imagina que é a resposta. Tomara que ela morra, ou que ele morra. Senhor, tomara, o problema é isso. Eu creio que se isso acontecer, a gente vai ter vitória. Oravam para que rompesse o dia, mas a resposta da crise, a saída da crise, não estava no dia romper ou não, estava em ouvir, estava em obedecer a palavra de Deus que estava sendo ministrada. Eu quero nesta noite de quinta-feira dizer para mim e dizer para você, irmãos, a solução não é através daquilo que eu acho, a solução não é através daquilo que eu penso, a solução é através daquilo que Deus está dizendo. Há uma tendência muito grande em nós, há uma tendência terrível em nós, de analisar a situação e imaginar que através dos nossos conceitos, nós vamos encontrar a solução. A solução está na palavra. A solução está na palavra que vem de Deus para nós. Quando todo mundo pensava que a solução seria fugir do navio, Deus diz: a minha palavra é para que vocês comam. Que coisa louca! Um navio sendo solapado pelas ondas do mar, um navio fazendo água.
Já estamos vendo que está mais ou menos perto da terra. Vamos fugir. Não! Comam! 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 Ninguém foge, ninguém sai desse navio. Comam! E eu louvo a Deus porque aquele povo, aquela população, aquele navio obedeceu. Diz o texto: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que estáis esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos afirmo que, eu vos rogo que, comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. E tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começaram a comer. Versículo 36, olha o que está escrito no 36, diz assim: todos cobraram ânimo. Todos cobraram ânimo. Esses todos estavam orando para o dia o quê? O dia o quê? O dia romper. Irmãos, como é difícil. A gente sempre acha que a solução está acima ou a partir da análise que nós fazemos. A gente sempre acha isso. A gente sempre acha que a solução é ganhar na loteria, é ganhar isso. A solução está em tirar o primeiro prêmio. A solução está em... A gente sempre acha que a solução está numa análise que nós fazemos. A solução está em ouvir a palavra de Deus. O detalhe é que a palavra de Deus vem até nós, sempre, quase sempre, numa direção que a gente não está esperando. O senso ali coletivo é baixar o barco e fugir dali. E Deus vem e diz: esquece, deixa o barco, fica e comam. Nesta noite de quinta-feira eu tenho uma pergunta para mim. Que tipo de oração eu estou fazendo? Porque eu também enfrento crise. Que tipo de oração você está fazendo? Todos nós aqui enfrentamos crise. Eu disse todos nós. Todos nós. Uns na saúde. Eu acabei de receber no meu WhatsApp uma mensagem de alguém que está dizendo, mandou para mim agora. Me dá aqui, me dá meu telefone aqui. Não, só o de cima. O branco, o iPhone, Podfone, ai Jesus. Eu recebi agora, e a pessoa, eu vou abrir um parênteses, as pessoas mandam o WhatsApp para nós, mas elas não se identificam, então a gente não sabe quem está mandando. Acabou de mandar agora, entrou agora. Boa tarde, a paz do Senhor, meu pastor. Estou aqui no Hospital do Fundão, visitando o diácono Antunes, da Fonte da Vida. Ele entrou em coma induzido hoje, e a família está pedindo muitas orações. Cremos que Deus opera milagres. Os médicos lhe deram 48 horas de vida. Diácono Antunes. I don't know. Eu nem, quer dizer, conheço de vista, eu não estou lembrando. Não consegui linkar. Aquele branquinho que foi para a Porta Formosa. Ih, já sei quem é. Tá aqui, acabou de entrar. Está no Hospital do Fundão. Esse aqui foi Maurício? Porque não assinou, mandou sem assinatura. É o anônimo que está mandando. Ele está no Hospital do Fundão e o médico deu 48 horas de vida. É um que bateu com o carro, é um que perdeu o emprego. Cada um tem as suas crises. Não tem ninguém que não tenha crise. Não tem, nunca se iluda. Não, fulano tá, é o Salmo 73, não é? Eles não têm problema. Eles não têm problema. Eles são ricos, eles não têm problema. Eles não têm problema. Eles não têm. Engano seu. Engano seu. Porque crise não está ligada a uma conta bancária. A crise não está ligada a um status social. A crise não está ligada a um CEP, a um apartamento, a uma casa. A crise, ela não pede licença. Ela vem, ela chega. Sabe, irmãos,
E quando a crise chega, só tem uma única saída para a crise, uma única, não tem outra: ouvir a voz de Deus. Não tem outra, não tem outra. Quando a crise chega, você só tem uma porta para sair. A porta é dizer: Deus, eu ouvi a tua voz, eu escutei a tua voz. Os discípulos passaram a noite toda tentando pescar e não pescaram nada. Eles chegam de manhã na crise da frustração, na crise da decepção. Aí escuta a voz de Deus, volta e joga a rede para o outro lado. Uau! Uau! Voltar. Eles ainda são teimosos. Senhor, nós passamos a noite toda fazendo isso, mas sob a tua palavra nós vamos fazer. Sabe, irmãos, eu diria que bem-aventurado é aquele que no calor da crise tem tempo para ouvir a voz de Deus. Bem-aventurada é aquela que no calor da crise escuta o que Deus está falando. Bem-aventurado. Você vê isso com Ana, que no meio de uma crise, irmãos, Ana foi apunhalada por um homem chamado Eli. Ana foi estraçalhada por ele, uma palavra de acusação. Chamou-a de bêbada. Mas de repente aquele homem, ele é tocado pelo Espírito de Deus. Quando ouve a palavra dela: não, meu Senhor, eu não bebi nada, eu estou angustiada. Ele é tomado por Deus, novamente diz: ainda dentro desse tempo você vai ser mãe. E diz o texto assim, que ela recebe aquela palavra e instantaneamente o humor dela muda. Ela fica alegre, o semblante muda e ela come e volta alegre para casa. Ah, meu irmão, a palavra de Deus é o remédio para a crise. Você veio hoje aqui, você talvez esteja orando pela coisa errada. Senhor, eu estou orando para que aquele infeliz morra, eu estou orando para que aquilo aconteça isso, eu estou orando para que... Para com isso. Sabe por quê, irmãos? No meio da crise, nós temos uma percepção errada e oramos coisas erradas. No meio da crise, diga: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. Irmão, porque a resposta de Deus, ela vem de maneira muito louca para nós. Porque Deus não está numa caixinha. Lembra daquela viúva? Diz: profeta, o meu marido morreu, o teu servo, ele era crente, e o cobrador está aí para levar meus filhos para ser escravos. Aí vem a voz de Deus: volte e peça vasilhas emprestadas na vizinhança e se tranque em casa. Isso é coisa de louco. Profeta, você está mangando de mim? Eu vim falar uma coisa séria. O cobrador está lá em casa. Me dá um chequinho. Eu quero um cheque seu. Eu quero um cheque. Me dá um pouco de dinheiro para mim acalmar o homem lá. Volte, peça vasilhas emprestadas. Não peça pouca não. E se tranque em casa. Irmãos, Deus falou claramente ao meu coração nesta noite, nessa oração. Oravam para que rompesse o dia. Quem sabe você hoje está orando na direção errada. Não, romper o dia era na percepção deles. Se o dia amanhecer, a crise cessa. Talvez seja o contrário. Se o dia amanhecer, a crise aumenta. Diga a Deus: eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. E Deus vem e diz para o apóstolo Paulo: diga a eles, comam, se alimentem, porque se não comerem, não vão poder resistir. E quando eles comem, recobram o ânimo, Deus diz: ninguém vai se perder, nem um fio de cabelo, nem um fio de cabelo, ninguém. Eu queria que você nesta noite dissesse para Deus, você que está aqui nos visitando, e vai estar enfrentando uma crise, eu queria que você dissesse: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. O que tu falar comigo, Senhor, eu vou te obedecer. Quem sabe no meio dessa crise, o que Deus vai falar contigo é uma coisa que você jamais nem imaginou. Deus, é isso que Ele está mandando você fazer. Uau, foi Senhor. Mas é isso. Você entendeu isso hoje, amém?
Sentado como nós estamos, vamos fazer uma oração. Eu sei que você está na crise, eu também estou na crise. Todo mundo aqui está, não tem ninguém aqui que diga, pastor, eu não estou. Sabe quem não está na crise? É quem já foi para o céu, quem está na glória. Quem está aqui tem crise, irmãos. Umas mais, umas menos, mas todos nós temos crise. Vamos orar. Amado Pai, Senhor amado, o navio representa, Deus, a vida. Essa vida que tem um destino a percorrer. Esse navio representa todos nós. Todos estão no navio, pequenos e grandes, importantes e sem importância. Todos estão no navio. Ó Deus, a crise quando veio, ela não pegou só os prisioneiros, a crise não pegou só, Deus, os marujos, a crise pegou todo mundo. A crise pegou o comandante, pegou o centurião, a crise pegou todo mundo, Deus. Todos estão dentro da crise, todos sofrem com aquela crise. A crise, Deus, ela perdurou muitos dias. A crise, Deus, ela abateu todos ficaram abatidos, todos foram, ó Deus, foram solapados pela crise. Ó Deus, e no meio da crise, eles oravam, ó Deus, a Ti, para que rompesse o dia. Ah, Deus, no coração deles, na mente deles, eles imaginavam que se o dia amanhecesse, a crise terminaria, mas às vezes é muito diferente, Deus. Ah, Senhor, a Tua palavra veio numa direção completamente oposta. Ninguém fuja, ninguém saia, não se escapa da crise com ideias humanas, não se escapa da crise com pensamentos humanos, com lógica humana. O escape da crise é ouvir a palavra de Deus. Ó Pai, eu te louvo porque Tu fala no meio da crise. Eu te louvo porque Tu fala no meio da crise. Eu te louvo por isso, Senhor. Eu te louvo. Ó Deus, eu te peço nesta noite por cada um que aqui está, cada um que está enfrentando batalhas, enfrentando crises, cada um que está enfrentando tempestades. Eu te peço hoje, Pai, que a Tua voz se faça ouvir, que a Tua voz seja ouvida, e não apenas ouvida, que todos obedeçam a Tua voz. Eu te louvo por essa tripulação desse navio, porque todos eles obedeceram a Tua voz, todos eles obedeceram a Tua palavra. Eu te louvo por isso. Eu te peço, Pai, que nesta noite, ó Deus, haja escape para todo mundo. Eu te peço que nesta noite, Pai, haja vitória para todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga amém. Diga assim: o escape para a crise é receber a palavra de Deus. Diga assim: glória a Deus, porque Deus continua falando no meio da crise. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo nesta noite. Ah, meu irmão, Deus tem uma predileção em visitar crises. Deus tem uma predileção em estar na crise. Deus tem uma predileção. Quero que você entenda isso hoje no nome do Senhor Jesus. Aproveite os momentos que você está aí sem rumo, sem direção, e diga: Deus, eu quero te ouvir. E você vai ouvir Deus claramente no meio das crises. Eu acredito até, irmãos, que as crises vêm até nós para afinar a nossa audição. A crise vem até nós para afinar a nossa sintonia. Às vezes nós ficamos no dial, o ponteiro fica fora do lugar, e a crise vem para a gente acertar lá a transmissão e ouvir Deus, porque Deus caminha nas tormentas, e nas tormentas Ele se revela a nós. Amém, meu irmão? Você pode dar um glória a Deus hoje? Quem é que consegue dar um glória a Deus mais gostoso aqui hoje? Amém, amém.